amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, escrita no ano 50 da nossa era, é o texto cristão mais antigo que nós possuímos. É uma carta viva e cheia de elogios àquela comunidade de Tessalônica, graças às notícias que Paulo recebeu dela depois de sua evangelização da parte de Timóteo. Esta carta, embora o texto mais antigo do cristianismo, tem em raiz aquilo que vivemos até hoje, como as virtudes teologais da fé, da esperança e do amor. Mas o que me chama a atenção no texto que é proposto à leitura hoje e que espero os telespectadores tenham em mão, é que Paulo se afeicionava tanto pelos cristãos, pelas comunidades que erigia e construía, a ponto de não desejar dar-lhes apenas o Evangelho de Deus, mas a própria vida, se fosse necessário. Tão caros estes tessalonicenses e outros mais se tornaram para ele. Passando de Paulo para nós. Nós temos na história do cristianismo missionários que viveram a mesma situação ou situação análoga e também se afeicionaram tanto aos que catequizavam e comunicavam o Evangelho a ponto de se tornar o pai espiritual daquelas pessoas, desejoso de comunicar-lhes não só como Paulo o Evangelho, mas dar-lhes o melhor de si mesmo. O contrário de um sacerdote assim seria um sacerdote mercenário. Seria um sacerdote que não se importasse com o povo, ainda que, de alguma maneira, lhe oferecesse o essencial, a catequese e os sacramentos com a Eucaristia. Se não estiver disposto a sacrificar, a dar o melhor de si àquela gente, àquele povo, àquelas pessoas, não tem o espírito de Paulo. Pior, não tem o coração de Cristo, que se comovia diante daquelas pessoas que eram para ele como ovelhas sem pastor. Sim, caríssimos irmãos, nós temos muitos sacerdotes, sob certo aspecto, mas gostaríamos de ter sacerdotes com este coração, com o coração de Cristo, com o coração de Paulo e dos grandes e ardorosos missionários que trazem a presença de Cristo, que são um prolongamento da presença de Cristo e que se afeicionam profundamente, se comovem diante da comunidade que lhes é dada. Sabem amá-los sem serem interesseiros, sabem dar-lhes o melhor de suas próprias vidas, sabe sacrificar-se por eles, sabe até viver a solidão por causa deles, no celibato bem assumido. Peçamos a Deus que sejam nossos padres iguais a Paulo, que sejam nossos padres emuladores do coração de Paulo, que não só nos deem o Evangelho e a doutrina e a catequese, mas deem também a sua própria vida
a cada um de nós, porque lhe somos caros, porque nós os amamos de todo o nosso coração.